Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 18ª aula sobre funções reais. Pessoal, na nossa apostila estamos no capítulo sobre funções logarítmicas. E, para que a gente entenda um pouco mais das funções, trouxemos na aula anterior a função inversa, para entender que a função logarítmica é a inversa da função exponencial, e na aula de hoje algumas propriedades dos logaritmos para nos ajudar a entender mais a função logarítmica. Vamos lá? Primeiro, para entender um pouco mais sobre logaritmo, vamos lembrar um pouquinho da história. John Napier foi um matemático escocês que viveu entre 1550 e 1617 e nesse período ele criou a ideia do logaritmo. Depois, outros matemáticos desenvolveram um pouco mais essa ideia e passaram a utilizar da forma que nós utilizamos hoje. Mas a ideia de Napier era transformar produto em soma e quociente em diferença, o que fazia uma grande diferença naquele momento para o cálculo de operações muito grandes. Por exemplo, imagina, eles não dispunham de calculadora. Então, se eles conseguissem transformar um produto em uma soma ou um quociente em uma diferença, as operações ficariam bem mais fáceis quando a gente tratava de números extremamente grandes ou extremamente pequenos. E aí, pessoal, para pensar no logaritmo, nós temos que pensar na equação exponencial. Olha, isso aqui é uma igualdade em que a e b são números reais, mas x é uma incógnita. Então, a elevado a x é igual a b. O logaritmo vem daí e diz que x é igual a log de b na base a. Observa que a base da nossa potência aqui era o a, e aqui ele aparece como a base do nosso logaritmo. O b é o resultado da nossa potência e aqui ele é o nosso logaritmando. Vamos lá. Primeiro, o a tem que ser maior que zero e diferente de 1, e o b tem que ser maior que zero. Por definição, essas são as condições que eu preciso para ter a equação logarítmica a partir de uma equação exponencial. E aí, nós temos então, que eu já tinha dito, a é a base do logaritmo, b é o logaritmando e x é o logaritmo propriamente dito. Observe um pequeno exemplo. Olha, se eu tenho 2 elevado ao cubo igual a 8. Se eu transformo isso num logaritmo, eu estou dizendo que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Pessoal, eu usei ali a base 2 e o logaritmando de 8, o logaritmando 8. E o resultado é igual a 3. Ou seja, eu estou descobrindo a partir do logaritmo o resultado da minha potência. Só para a gente entender um pouco melhor algumas propriedades que nós vamos precisar, lembra que o 8 é 2 ao cubo? Então, transformando o 8 em 2 ao cubo, nós temos uma coisa que nos parece óbvia, né? Se isso vem da potência, 2 elevado ao cubo tem que ser realmente igual a 2 elevado ao cubo. Vamos analisar essas consequências, então, dessa definição. Olha como que é importante, pessoal. O log de 1 na base A é zero, claro. Se eu tenho log de 1 na base A, eu teria que A elevado a zero é igual a 1. Mas isso é válido para qualquer base. Qualquer que seja o valor de A, quando eu elevo a zero, o resultado é igual a 1. Portanto, essa propriedade é uma consequência direta da definição. Aqui também, pessoal, se eu tenho A elevado a elevado a 1 é igual a A. Portanto, A é igual a elevado a 1 também é uma consequência da definição, o logaritmo de A na base A igual a 1. Por último, essa terceira propriedade, que é uma consequência direta da definição, olha, A elevado a N obviamente é igual a A elevado a N. Portanto, o log de A elevado a N na mesma base A, então, o valor desse resultado será igual ao expoente N. Certo? Lembrando daquele exemplo que a gente usou, log de 2 elevado ao cubo na base 2 é igual a 8. Portanto, é igual a 3, desculpa. Portanto, 2 elevado ao cubo, obviamente, é igual a 2 elevado ao cubo como consequência da definição. Pessoal, além dessas propriedades básicas, nós temos algumas propriedades que são muito importantes. Essas três propriedades nos ajudam muito a entender um pouco mais sobre logaritmo. Olha, lembra que eu disse que o Napier transformou produto em soma e quociente em diferença. Isso foi muito importante para a época. O log de b na base A multiplicado pelo log de c na base A é igual ao log de b mais c na base A. Pessoal, para quem está acompanhando a apostila, todas essas propriedades lá estão demonstradas.
Aqui, na nossa aula de hoje, eu vou demonstrar apenas a primeira propriedade para que vocês possam acompanhar as outras duas através da apostila. Olha lá. Sendo log de A igual a x, observa que aqui eu usei a base 10, olha. Quando eu uso a base 10, eu não preciso escrevê-la aqui embaixo, porque 10 é a nossa base, é a base do nosso sistema de numeração. Então, log de A significa a mesma coisa que log de A na base 10. Então, quando log de A na base 10 é igual a x e log de B na base 10 é igual a y, nós podemos dizer que A é igual a 10 elevado a x e B é igual a 10 elevado a y, né? Então, 10 está aqui, vem como base e fica 10 elevado a x e 10 elevado a y. Porém, eu disse que log de B mais C na base A é igual ao produto de log de B na base A vezes log de C na base A. Lembra que agora nós estamos tratando de dois números que têm a mesma base, 10. Olha ali, se log de A na base B é igual a Z, então se o produto de A vezes B é igual a um Z qualquer, nós temos que esse 10 que está aqui na base, elevado a Z, é igual a A vezes B. Mas lembra que a gente definiu o A como sendo 10 elevado a x e o B como sendo 10 elevado a y. Assim, fica mais fácil para a gente entender que 10 elevado a x vezes 10 elevado a y é igual a 10 elevado a z. Olha, pessoal, mas 10 elevado a x vezes 10 elevado a y não é 10 elevado a x mais y? Portanto, se esse produto é igual a z, nós podemos dizer que x mais y é igual a z, e aí eu estou dizendo que x mais y é igual a z. Vamos lembrar, quem a gente chamou de x? Log de A. Quem a gente chamou de y? Log de B. E quem a gente chamou de z? Log de A vezes B. Então, do produto, nós conseguimos encontrar uma soma de duas parcelas. Essa foi a grande jogada do Nepper. Conseguir transformar esse produto em uma soma e no quociente também em uma subtração, uma diferença. Pessoal, além dessas propriedades, a última propriedade que nós vamos analisar hoje é a mudança de base. Quando eu tenho um logaritmo, eu posso fazer uma mudança de base nesse logaritmo. Olha, se x é igual a log de b na base A, eu posso escrever x igual a log de b na base C sobre log de A na base C. Para mostrar essa propriedade, vou usar um exemplo, tá, pessoal? Lembra que todas as informações que a gente precisa também se encontram na apostila. Olha lá. Vamos pegar, por exemplo, o log de 25 na base 5. Se a gente pensar no que a gente já fez até agora, eu tenho que 5 elevado a x é igual a 25. Obviamente, nós já sabemos, né? Que o 5 vale, que o x, log de 5 na base 5 vale 1. Então, ao quadrado, nós vamos ter x é igual a 2 log de 5 na base 5 e o x é igual a 2. Observa aqui, x igual a 2, da propriedade anterior, né? De uma das propriedades anteriores que a gente tinha. Agora, pessoal, vou transformar esse logaritmo em um logaritmo de base 10. Olha, logaritmo de 25 na base 5, nós vamos tomar log de 25 na base 10 sobre log de 5 na base 10. Observa que para transformar o logaritmo de b na base A, nós temos o logaritmo de b na base C como numerador e o logaritmo de A na base C como denominador. Assim, nós temos log de 25 sobre log de 5. E aí eu vou escrever o 25 como 100 quartos, que é verdade. E o 5 como 10 meios. Observa, pessoal, só para desenvolver um pouco esse raciocínio sobre o logaritmo. Olha, nós já aprendemos que a razão entre dois termos pode ser transformada numa subtração, ou uma diferença. Então, log de 100 sobre 4 é a mesma coisa que log de 100 menos log de 4. Assim como log de 10 meios é a mesma coisa que log de 10 menos log de 2. Como 100 é 10 ao quadrado e o 4 também é 2 ao quadrado, nós podemos escrever como 2 log de 10 e 2 log de 2. Observa que o 2 multiplica os dois logaritmos, então eu posso colocá-lo em evidência. Assim eu tenho que x é igual a 2, que multiplica log de 10 menos log de 2, sobre log de 10 menos log de 2. Olha aqui, pessoal, termos iguais podemos cortar, ou seja, x é igual a 2. Pessoal, estudem bastante as propriedades logarítmicas, procurem mais exercícios sobre transformação de base ou soma e produto.
transformação de produto em soma ou soma em produto e de quociente em subtração ou de subtração em quociente, que isso vai ser muito importante para a gente desenvolver bem o conceito de logaritmo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.